Muito bem. Vamos então começar falando do cálculo proposicional clássico, também conhecido como lógica proposicional. Vamos falar da sintaxe, primeiramente, e depois nós vamos falar da semântica. Ok? Muito bem. Essa segue uma sequência aqui de como é que nós vamos tratar isso, mas a ideia fundamental é nós trabalharmos de como é que é essa linguagem, quais são os operadores existentes, qual é a interpretação que a gente tem, construção de argumentos, a interpretação, e as principais equivalências lógicas que nos permitem fazer o processo de inferência, que nós vamos chamar mais adiante de processo de dedução. Bem? Muito bem. Pelo ponto de vista sintático, nós trabalhamos com sentenças declarativas, ou seja, proposições, onde nós temos condições de avaliar, para cada uma das proposições, se a mesma é verdadeira ou falsa. Então, nós temos ali Brasília, a capital do Brasil, nós podemos afirmar categoricamente isso, certo? Então, nós temos como verificar se isso é verdade ou não, certo? Se está chovendo ou se aquela conta 2 mais 2 igual a 5. Então, aqui, isto aqui, obviamente, nós podemos afirmar que é verdadeiro. Se está chovendo, pelo menos aqui do meu ponto de vista, não está chovendo, então é falso. E 2 mais 2 igual a 5 é falso sempre, certo? Enquanto que uma interrogação, você está feliz? Ou algo imperativo, faça um exercício, não são consideradas proposições nesse contexto aqui. Nós já vimos isto no contexto anterior, certo? Muito bem. Então, o que nós temos aqui é que as proposições, nós precisamos poder avaliar se elas são verdadeiras ou falsas. O que acontece é que, na lógica proposicional, em vez de nós usarmos texto para fazer o processo de construção de argumentos e verificação da validade ou da correção dos argumentos, nós usamos símbolos. Ou seja, nós usamos letras, por exemplo, para definir cada uma das nossas proposições. Ok? Então, um pouquinho aqui que eu estou brigando um pouco com a interface aqui. Certo? Tá? Muito bem. Então, em vez de nós trabalharmos com a hipótese de ter, assim, Brasília, capital do Brasil, nós vamos dar uma letra para isso. Certo? E aí nós conseguimos avaliar se o argumento é verdadeiro ou não, de acordo com esse mapeamento entre sentenças em português para variáveis do meu cálculo proposicional. Ok? Então, a gente usa letras para denotar as variáveis, tá? Proposicionais. Chamamos isso de símbolos proposicionais. E para cada uma delas, nós podemos verificar se elas são, cada proposição, verdadeira ou falsa. Ok? Muito bem. Então, o interessante nesse contexto aqui é que nós consigamos fazer o quê? Consigamos montar proposições dentro do meu argumento mais complexas utilizando operadores lógicos, certo? E através dessa composição, através da montagem de argumentos com proposições mais complexas, mais compostas, nós conseguimos desenvolver o nosso raciocínio dedutivo dentro da lógica. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui ao que nós vimos de álgebra booleana, né? Nós temos um conjunto de operadores que nos permitem construir
essas chamadas proposições compostas e a montagem de argumentos. Ok? Então, quais são os operadores? Nada muito novo aqui, certo? Nós temos a negação. E aqui nós vamos falar pelo ponto de vista de interpretação das proposições. Ou seja, dada uma proposição, nós temos um operador, que no caso aqui é a negação, que se a proposição é verdadeira, eu tenho então que a negação dessa proposição vai ser falsa e vice-versa, o que é bastante tranquilo, tá? Eu nem vou me aprofundar mais a respeito disso, porque isso você já tem como conhecimento, tá? Então, quando eu pego um texto escrito em língua natural, eu tenho que verificar se eu vou mapear isso diretamente para um símbolo, para uma variável, como eu tenho aqui, ó, variáveis P, Q e R, ou eu vou conseguir desdobrar, mapear isso para uma proposição composta, aonde parte dela vai virar meu símbolo e parte dela vai virar um ou mais operadores, certo? E aí que está um ponto importante. Esse processo de pegar algo escrito em língua natural e mapear isso para uma forma simbólica é um processo que vocês vão encontrar muitas dicas, muito texto a respeito de como fazer isso, mas que não tem um algoritmo preciso, 100% correto para fazer esse processo. Tá? Então, sempre que se trabalha com lógica simbólica, a gente abstrai todo o trabalho de poder pegar de um texto escrito numa língua natural e mapear para esses símbolos, certo? Porque isso é um trabalho grande e talvez a gente tenha soluções distintas de acordo com quem está fazendo esse mapeamento, certo? Então, assim, o operador de negação, isso já é um operador sabido, né, por vocês, tranquilo. Inclusive, aqui nas proposições declarativas lá, é uma das formas que se tem na teoria dos silogismos, certo? E se tem outros operadores, que inclusive nós já vimos isso em álgebra booleana a partir de estruturas algébricas, né? Aqui nós temos a conjunção. Aqui é fácil de entender, né? Eu tenho duas proposições, então eu tenho uma proposição composta que estão conectadas dentro daquela proposição composta por uma que a gente chama de conjunção, ou mais conhecido como E. E aqui tem a tabela verdade, notem que isso é a interpretação do significado daquela proposição composta a partir dos valores das proposições simples que a compõem. Então, essa tabela verdade aqui, que é a consequência semântica disso, ou seja, avaliar se é verdadeiro ou falso, é uma questão de verificar no contexto da realidade, ou do universo onde estão sendo avaliadas as proposições, se elas assumem valor verdadeiro ou falso. É uma consequência semântica. Ok? Então, aqui eu tenho a conjunção, o operador é E, que é esse aqui, né? Estou brigando um pouco aqui com essa ferramenta aqui, tá? E vocês têm aqui a tabela verdade correspondente. Tá? Então, nós já vimos o não, o E. O ou aqui também é bastante tranquilo, ou seja, em um argumento, se eu tenho uma proposição composta com o operador ou, basta uma das proposições simples serem verdadeiras para que o resultado da proposição composta também seja verdadeiro. Ou seja, precisam que as duas proposições simples sejam falsas para que a disjunção delas seja falsa. Ok? Tranquilo, né? Bom, pode-se fazer uma discussão sobre os tipos de ou, né? Esse ou aqui é um ou aonde se admite que as duas sejam verdadeiras, tá? E também é verdade a disjunção, tá? Mas a gente poderia ter um tipo de operador que isso é conhecido como exclusivo, certo? Que não ambos, eu quero considerar que não ambos sendo verdadeiros
que eu considero verdadeiro, também chamado de ou exclusivo, tá? Isso é interessante, por exemplo, em portas lógicas e algumas outras situações, de poder explorar. Tá? Por simplicidade, vamos apenas tratar da disjunção aqui, ou seja, se uma das proposições simples é verdadeira, então a proposição composta é verdadeira. Tá? O quarto operador que se fala muito em lógica proposicional, no cálculo proposicional clássico, é a implicação. Tá? Depois nós vamos explorar mais isso, mas quando se faz a construção de argumentos, basicamente se tem que as premissas ficam do lado esquerdo de uma implicação e a conclusão do lado direito. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, assim, ó, vocês têm aqui a implicação, certo? Estou brigando de novo com esse coisa aqui. Eu vou trocar para a próxima aula, eu vou trocar a ferramenta de anotar PDF, tá? Estou levando muito baile desse cara aqui. Muito bem. Então, a implicação, a tabela verdade é o seguinte. A implicação é verdadeira, ou se o consequente, que é chamado o lado direito, é verdadeiro, ou o antecedente é falso. Tá? Então, se P é falso, então é falso, é verdadeiro. Se o antecedente é verdadeiro, então, para a implicação ser verdadeira, eu preciso que o consequente seja verdadeiro. Tá? Então, nós vamos ver depois que nas regras de inferência, a gente tem uma forma alternativa, uma forma equivalente de representar a implicação com uma disjunção, certo? Então, nós vamos ver também que depois a montagem de argumentos e a dedução fundamentalmente trabalham com sentenças condicionais também, tá? Então, nós vamos ver isso mais adiante, tá? Então, é isso que está sendo dito aqui, ou seja, não há comprometimento com a verdade do consequente quando o antecedente é falso. Então, se eu for eleito, então vou reduzir os impostos, se você tivesse, então você pode me ligar, certo? Então, aqui fica mais claro isso, se 2 é um número ímpar, então pinguins voam. A gente sabe que pinguins não voam, então isso necessariamente é falso, mas como 2 é um número ímpar, e também não é verdadeiro, então essa implicação até é verdadeira. Certo? Então isso é meio esquisito, tá? Mas notem que nós vamos trabalhar com validade de argumentos e não com a correção de argumentos necessariamente. Certo? Então, esse é um ponto importante que tem que ser levado em consideração. Tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma série de formas de como é que eu represento uma implicação, formas escritas na língua natural, né? CP, então, Q, CP, vírgula Q, e assim por diante. Isso é útil para que eu consiga representar, eu consiga fazer um mapeamento do meu modelo real, lá da minha escrita em língua natural, e eu consiga chegar à conclusão, o mapeamento disso, uma versão simbólica disso aí. Tá? Então, todas essas formas aqui são formas que permitem que eu chegue à representação simbólica dessa forma aqui. Tá? Então, como eu falei antes, tá? Esse mapeamento da forma em língua natural para uma forma simbólica não necessariamente é trivial. Tá? Então, esse processo de mapeamento pode depender de quem está fazendo esse mapeamento. E o mapeamento mais apropriado para se poder fazer a dedução, então, não é uma coisa tão fácil assim. Certo? Depois eu vou colocar um desafio para vocês aí, de um argumento bem interessante, para vocês verificarem a validade do argumento, tá? Isso eu vou colocar depois no material, um desafio para vocês fazerem até a semana que vem, para a gente se divertir um pouquinho, tá? Muito bem. Eu tenho aqui algumas construções a respeito da implicação
que eu mudo o posicionamento dos símbolos proposicionais e uso a negação junto. O que é importante chamar a atenção é que somente o contrapositivo aqui tem o mesmo valor verdade da implicação original, olhado pelo ponto de vista de tabela verdade. Então, o que está sendo dito é o seguinte: P implica em Q, tem a mesma tabela verdade de não Q implica em não P. Certo? Então, isso é importante para que a gente tenha, assim, que essas manipulações que eventualmente a gente faça dentro da implicação, para a gente tomar o cuidado de que, eventualmente, eu considere as situações corretas para eu poder fazer essas transformações. Tá? Quando a gente chegar no processo de dedução dentro da lógica proposicional, isso vai ficar um pouco mais claro. Tá? Muito bem. A biimplicação, que é o equivalente, tá? É o C e somente C, que normalmente está presente em expressões em língua natural, tá? Significa que ou as duas proposições simples são verdadeiras ou as duas são falsas para que a implicação seja verdadeira. A gente até na primeira parte da aula, a gente usou esse, o C e somente C, ou seja, se eu tenho uma dedução, ele é um argumento válido, né? É isso que eu tinha lá. Deixa eu voltar aqui a minha apresentação, só para eu poder voltar aqui. Então, aqui, essa parte aqui. Aqui. O argumento é dedutivo, C e somente C é válido, né? Muito bem. Então, o C e somente C, se o argumento é dedutivo, ele é válido. C e somente C, se ele é dedutivo, então implica que ele é válido. Se o argumento é válido, implica que ele é dedutivo. Certo? A biimplicação significa, então, que os dois lados têm que ser verdadeira, como se fosse, por um lado tem que ser verdadeiro e por outro lado também tem que ser verdadeiro. Quando nós olharmos o processo de dedução lá, nós vamos ver que está alguns argumentos, sintaticamente, como é que a gente faz isso. Tá? Muito bem. Então, uma lógica proposicional, uma construção bem formada em lógica, eu recebi uma mensagem aqui para o chat e depois da aula eu trato disso, tá? Mas, enfim, a sintaxe da lógica proposicional, ou seja, uma construção em lógica proposicional, de forma simbólica, que seja considerada correta, tá? São compostos do seguinte: eu tenho primeiro que os símbolos proposicionais são fórmulas, então P, Q e R são considerados fórmulas. Se eu tenho uma fórmula φ qualquer, então a negação também é fórmula. Tá? Então a negação também é fórmula. Se φ e ψ são fórmulas, então a conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência também são fórmulas. Tá? E nada mais é fórmula, tá? Da lógica proposicional. Tá? Isso é importante porque quando nós vamos construir os nossos argumentos, nós temos que considerar que nós temos uma fórmula proposicional, com uma composição de fórmulas proposicionais, e que o processo de dedução deve obedecer essa construção das fórmulas em si. Tá? Muito bem. Então, com isso, nós podemos chegar aqui, ó, e ver que essas fórmulas aqui, algumas são bem formadas e outras não são bem formadas, certo? Então, aqui, ó, se nós considerarmos aqui o uso de parênteses aqui para inscrever, ó, circunscrever fórmulas, tá? Então, quando nós analisarmos aqui, nós teríamos que considerar que aqui, para isso ser considerado uma fórmula bem formada naquela definição, então teria que estar entre parênteses. Mas aqui, pessoal, daí o que a gente considera? Considera que eu tenho uma ordem de precedência de operadores, que eu acho que é a próxima slide aqui, tá? Então, para evitar esse uso de tantos parênteses, que vai ficar uma confusão, como, por exemplo, aqui embaixo, ó, eu tenho, ó, esse uso de parênteses aqui. Então, para evitar isso, então, eu considero que quando eu tenho
uma fórmula expressa, por exemplo, dessa maneira aqui, tá? O entendimento do que deve ser executado primeiro em relação ao resto, eu tenho essa sequência aqui. Ou seja, a negação precede todos os operadores. Tá? Depois eu tenho no mesmo nível, nos níveis aqui, ó, eu tenho que a conjunção precede a disjunção, depois a implicação e depois a equivalência. Tá? Então, quando eu for executar neste caso aqui, deixa eu, por exemplo, aqui, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu... Aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, certo? Então é o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui esse caso aqui, eu vou usar a caneta aqui, ó. Então, eu tenho aqui primeiro, é esse caso aqui. Então, o que acontece? O primeiro passo para ser avaliado é a negação aqui e a negação aqui. Então, se vocês notarem aqui, aonde estão os parênteses aqui, ó. Primeiro aqui, aqui e aqui. Logo aqui, ó, isso é primeiro avaliado primeiro aqui, tá? Depois disso, num segundo passo, vou mudar de cor aqui, eu avalio o quê? As conjunções. Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui para que vocês vejam por completo aqui, tá? Depois eu avalio as conjunções. Então, o segundo passo, ó, é esse caso aqui e esse caso aqui, certo? Que eu tenho ali, tá? Depois das conjunções, eu avalio as disjunções. Então, as disjunções, eu tenho, vamos colocar aqui em azul não, vamos colocar em verde. Então, eu tenho aqui a disjunção, certo? E, finalmente, eu tenho aqui a avaliação da implicação, certo? Então, vocês notem que existe, então, uma regra de precedência entre os operadores lógicos. Então, primeiro, o mais forte é a negação, e isso depois vai decrescendo em importância da conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência. Ok? Então, obedecer essas regras faz com que, quando eu tiver, neste caso aqui, ó, de precedência de operadores, vamos colocar aqui, ó, neste caso aqui, então, vamos pegar aqui e vamos puxar aqui para o pente aqui. Então, vamos supor que eu faça aqui, tá? Vou crescer aqui o tamanho para caber aqui no nosso diálogo aqui. Então, aqui, ó, quais delas eu tenho fórmulas bem formadas? Tá? Deixa eu pegar aqui, então, em vermelhinho e vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Aqui, não A ou B. Está bem formada, certo? Primeiro a negação, depois a disjunção. Tá? Aqui, A implica em não B. Então, primeiro a negação e depois a implicação. Beleza. Este caso aqui, eu tenho A e ou B. Isso aqui não é uma fórmula bem formada, certo? Porque eu teria que ter A ou um símbolo e depois A e um símbolo, depois ou B, certo? Aqui, não há. Tudo bem, é uma expressão bem formada. Ok? Neste caso aqui, também eu não tenho um caso correto, porque essa disjunção aqui, ela está solitária. Ela é um operador binário, ela precisa ter algo à esquerda e algo à direita. Tá? Neste caso aqui, este caso aqui é uma expressão bem formada, que eu estou negando o resultado da disjunção. Ok? Este caso aqui é uma fórmula que não está bem formada. Este caso aqui está legal. Eu tenho aqui uma conjunção, aqui eu tenho uma negação e depois eu tenho a implicação. Mesma coisa aqui embaixo, ou seja, eu tenho uma disjunção e depois eu tenho uma implicação. É bem formado.
E, por último, aqui, essa forma também não está bem formada. Ok? Então, essas são, dentro dessas fórmulas aí, eu tenho essas 4 que não estão bem formadas e as outras estão bem formadas, considerando que eu tenho esse caso aqui, que os parênteses, posso retirar os parênteses em caso de ambiguidade, nesses casos aqui, mas notem que quando eu quero quebrar essa sequência de operadores aqui, aí eu, de fato, preciso usar parênteses para garantir isso. Certo? Então, nós já estamos em cima da hora, tá? Mas eu queria, então, chamar a atenção que quando a gente fala no cálculo proposicional clássico, a gente parte do pressuposto que já foi feito o mapeamento das proposições, das sentenças, das proposições categóricas, e eu tenho que aquilo é mapeado por um conjunto de fórmulas bem formadas no cálculo proposicional clássico, e feito isso, eu consigo construir os meus argumentos, e sobre os meus argumentos eu consigo avaliar a validade desses argumentos. Certo? E aí o interessante é que a gente vai poder avaliar a validade sintaticamente, através de um processo de dedução. E nós vamos poder avaliar a validade de argumentos semanticamente através da avaliação se as diferentes proposições são verdadeiras ou falsas, e a combinação dessas proposições, representadas pelos símbolos proposicionais, combinados com os operadores, e ver se os argumentos são válidos ou não. Certo? Nós vamos ter que deixar isso para próximo encontro, porque nós vamos explorar isso de uma maneira mais sistemática. Não se preocupe, o pessoal está dizendo aqui que a gente precisa praticar. Sim, nós vamos praticar esse processo na próxima quarta-feira, tá? Eu vou colocar um exemplinho bastante interessante aí, que eu tirei de um outro texto aí, para vocês avaliarem, pensarem um pouco qual é o problema correspondente, e na próxima aula daí nós vamos ver como é que nós construímos um argumento e verificamos a validade do argumento, primeiramente por verificação de verdade, se cada símbolo proposicional é verdadeiro ou falso, e depois nós vamos ver também por dedução. Ok, pessoal? Depois, então, aqui, terminado aqui a aula, tá? Eu vou trabalhar nos vídeos para postar eles aqui à disposição de vocês, para que vocês tenham, então, o que foi visto hoje. E não se acanhe em mandar mensagens, etc., se ficou alguma dúvida dessa parte. Mas isso foi só uma parte introdutória, então acho que isso ainda é bastante tranquilo. A partir da semana que vem, nós vamos ralar um pouco mais em explorar isso, na montagem de argumentos e na verificação da validade de argumentos, tanto da maneira sintática como da maneira semântica. Certo? Muito obrigado pela presença de todos, tá? Nos encontramos semana que vem, quarta-feira, sem falta. Há uma última observação. Vocês viram que